Shalom, shalom, pessoal. Bom ou não? Começando aqui o nosso quarto módulo, né? Primeira aula do quarto módulo, falando sobre masculinidade. E olha, existe um tipo de masculinidade que nós chamamos de masculinidade tóxica. Aqui eu vou falar de masculinidade mundana, né? Que infelizmente está impregnado no seio da igreja. É por isso que a gente vê tantos adultérios, né, tantos divórcios que vem crescendo a cada dia na igreja. Hoje, os cristãos não se casam mais com a esperança de viver a vida inteira ao lado de uma pessoa e ser fiel até que a morte lhes separe. E muito disso se dá por conta dessa masculinidade tóxica. Eu não estou dizendo que todos os divórcios ocorrem por conta da masculinidade tóxica, mas boa parte deles sim, né? Ou dessa masculinidade mundanizada que hoje, infelizmente, nós vemos romper as barreiras da nossa religiosidade e que vem à tona trazendo tanta tristeza para o corpo de Cristo, né? Então, nós vamos entender um pouco nessa aula sobre essa masculinidade. Continue comigo, nós vamos juntos aqui falar então sobre a masculinidade tóxica, não é? Ou a masculinidade mundana. Então, vamos entender o conceito de masculinidade. Masculinidade, ela passa por um processo de construção social. Quando perguntamos para alguém o que é masculinidade, a gente tem as mais variadas respostas sobre o que é ser homem, o que é a masculinidade de fato, né? Porque ela passa por uma construção social. Então, cada grupo social acaba por ver a masculinidade de uma forma, de um jeito, né? Então, são muitos os fatores que podem aí influenciar na masculinidade. Por exemplo, né, os lugares, a cultura, o grau de instrução, a criação, o nível social, né? Tudo isso influencia muito no tipo de masculinidade que a pessoa vai desenvolver, além daquilo que nós dissemos, que essa construção social ela está impregnada muitas vezes na mente do ser humano. Uma vez, há muito tempo atrás, eu trabalhei como taxista, sabe? Uma fase que foi muito difícil na minha vida e eu estava recomeçando a minha vida, reconstruindo a minha vida depois de ter saído do ministério que eu fazia parte. Eu vim para a cidade e tive que reconstruir minha vida, já há muito tempo fora do mercado de trabalho. Tudo que eu consegui arrumar foi um táxi para trabalhar como taxista. E eu me lembro que um dia eu estava parado no ponto de táxi e a central me chamou para atender um clube que funcionava aos sábados, às sextas-feiras. Eu não me lembro se era sábado ou se era sexta-feira, mas eu me lembro que eu fui chamado para atender esse clube e quando eu cheguei lá tinha um grupo de garotos e garotas, onde o mais velho devia ter por volta de 15 anos de idade. Eram todos novinhos e estavam naquele baile, naquele clube. E eu peguei aqueles garotos para levar a um lugar. Eram tantos que não cabia no carro, então teve que um sentar no colo do outro, né? E eu fui levá-los a uma comunidade carente da cidade de Jundiaí, que era o destino desses garotos. No banco da frente sentou um garoto que era o mais velho, que devia ter os seus 15 anos de idade, e uma garota vestida com roupas muito curtas sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ele puxou a arma que ele estava e colocou no colo dela a arma. Eu olhei, fiquei assustado e eu percebi ao longo da viagem que os outros garotos que estavam ali, garotas que estavam no carro, achavam aquele jovem o máximo, né? Ele dava ordens, ele falava, ele comandava, e na hora de descer do carro, ele pegou um pacote de dinheiro para poder me pagar. Eu fiquei meio assustado ao receber aquele dinheiro, ao olhar para o lugar onde eu estava, pois era uma zona de muitos conflitos, de venda de droga. Esse rapaz, esse garoto era um dos que vendia droga ali, pelo jeito, e eu fiquei meio assustado, e ele falou para mim assim, calma, tio, relaxa, tio, porque você está comigo aqui, está seguro. Sabe, queridos, para algumas pessoas,
talvez aquele jovem fosse mais másculo do que eu. Entenda, eu estava ali por uma necessidade, defendendo o pão da minha família, correndo risco de vida, né? E aquele jovem, aquele garoto estava ali no início da sua vida, com um pacote de dinheiro de fazer inveja na mão, com uma linda garota sentada no seu colo e uma arma. Para aquele grupo social, para aqueles garotos que estavam ali, talvez para as pessoas daquela comunidade carente, esse estilo de vida seja o estilo de masculinidade que eles acreditam ser o ideal. Infelizmente, né, esse mundo ele age exatamente assim, onde as pessoas elas desenvolvem, onde os homens desenvolvem a sua masculinidade muito regrada no estilo de vida que levam. Então, para aquele grupo social, para aqueles garotos que estavam ali, aquele menino era mais másculo do que eu, porque eles podiam ver o medo estampado no meu rosto, né? E aquele garoto tinha o que o que se define hoje aí no mundo como se fosse masculinidade. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha mulheres, ele era violento e ele tinha o controle do grupo. Então era o macho alfa naquele lugar, né? Esse é o padrão de masculinidade tóxica. Esse é o padrão de masculinidade do mundo. A gente vê muitas vezes as pessoas brigando para querer provar que são machos, ofendendo, traindo, para querer provar que são homens de verdade. Nessa masculinidade doentia, nessa masculinidade de papéis invertidos, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo. E, como eu disse, infelizmente, muitas vezes nós trazemos esses códigos de masculinidade mundana para dentro do nosso comportamento. Por quê? Porque às vezes fomos criados em um ambiente, né, onde nosso pai era violento, era dado ao jogo, era dado aos adultérios, e você cresceu e conviveu com isso. E muitas vezes essa masculinidade, ela se desdobra e ela cresce na nossa vida. Então, nós vamos entender nas próximas aulas mais outros tipos de masculinidade que a gente vê por aí, que para nós também são toxicidades, ou são masculinidades tóxicas que não vão nos trazer benefício algum. Tamo junto, até a próxima aula, falando um pouco mais sobre masculinidade.